Quem é que vive nessas nascentes termais? Maioritariamente micro-organismos. Nós temos tendência a pensar nos micro-organismos como seres muito primitivos na Terra. Não é bem assim. Os que existem hoje continuaram a evoluir desde que eles existiram até hoje. São capazes de ter evoluído mais do que nós. Portanto, chamar-los primitivos é um bocadinho caricato. No entanto, eles não vivem no tempo da pré-história, eles vivem atualmente. Por isso são tão evoluídos quanto todos os outros seres vivos que temos cá hoje. Mas, sem sombra de dúvida, vivem num ecossistema um bocadinho diferente. Muitos deles são adaptados a variações de temperatura muito grandes. Os que vivem da água das fumarolas são os que estão expostos às maiores diferenças de temperatura, porque imaginem que estão a apanhar ora com um bafo de vapor que ronda perto dos 100 graus centígrados, ora estão a apanhar com ar atmosférico, que está a 18 ou 15, ou no inverno às vezes está a 10. Ou seja, estes micro-organismos são chamados extremófilos, porque vivem num extremo de temperaturas, por exemplo. Extremófilo não é só aquele que vive acima de 80 graus centígrados, é também aquele que está exposto a condições extremas. E estes que vivem ora a 100, mas também podem estar a 15 e estão vivos, estão a fazer o seu modo de vida, estão perfeitamente bem, são considerados os mais extremos dos extremos. Dentro das nascentes termais terrestres, nós temos também um leque grande de química. Quando nós falamos em pH, estamos a falar numa constante de íons que nos dá uma origem de fluidos mais ácidos a fluidos mais alcalinos. Nós estamos a falar em coisas que vivem em ambientes que são mais ácidos que o ácido sulfúrico da bateria dos carros, ou coisas que vivem em situações, em coisas mais alcalinas que os nossos hidróxidos de sódio, as nossas lexívias. Portanto, estão em habitats muito diferentes. Que micro-organismos podemos esperar nestes sítios? Se a temperatura está acima dos 70 graus, quase todos os micro-organismos que estão neste sítio são ou bactérias ou arqueia. E o que é que estão a fazer? Os fluidos termais, por gênese, não têm matéria orgânica, não têm açúcares. E, portanto, tudo o que vem nestas águas, dos quais eles se alimentam, são os minerais que são arrastados das rochas por onde esta água passa, ou os vapores passam. E é destes minerais que eles obtêm a sua energia. Ou seja, eles extraem a energia do ferro, do enxofre. O hidrogênio não é necessariamente um mineral, mas é uma das fontes de energia neste sítio. E fazem o seu alimento a partir do dióxido de carbono que vem neste líquido ou então do dióxido de carbono atmosférico que se mistura na água da nascente hidrotermal. Por isso mesmo é que os seres vivos que vivem acima dos 70 graus são, sem sombra de dúvidas, o que nós chamamos quimiosintéticos, ou seja, os seres vivos que produzem o seu alimento são quimiolito-autotróficos, quimiosintéticos, produzem o seu próprio alimento a partir da química da nascente. Abaixo dos 70 graus, para sermos conservadores, vamos dizer, entre os 50 e os 60 graus, se olharem para uma zona de nascentes termais nos Açores, é provável que vejam uma cor verde. E essa cor verde não é uma cor verde alface, como eu costumo dizer às pessoas, é uma cor, um verde mais escuro, entre um verde turquesa, um verde floresta, um verde muito mais forte, às vezes quase preto. Não precisa de estar imersa, pode estar a apanhar também com vapores. Este verde é um verde de pigmentos fotossintéticos. Tal como as plantas são verdes, estes micro-organismos que aí estão têm esses pigmentos também, porque fazem a mesma coisa que as plantas. Aliás, eles é que ensinaram as plantas a fazerem o que elas fazem. São provavelmente cianobactérias, ou então fotossintéticos anoxigénicos, que são ainda mais primitivos do que as cianobactérias. Se forem mesmo escuros, são geralmente cianobactérias. O que é que eles fazem? Eles utilizam a luz do sol para gerar a sua energia, em vez de irem buscar só a parte química como os outros faziam, eles usam a energia da luz do sol e utilizam o dióxido de carbono que vem do interior da Terra nas nascentes termais ou que se mistura com a atmosfera para fazer o seu próprio alimento. Estes micro-organismos, como eu mencionei, são cianobactérias. Provavelmente terão sido seres semelhantes que há muito tempo atrás terão iniciado a fazer a fotossíntese que depois resulta em produção de oxigênio, que para eles é um lixo, o oxigênio, mas que alterou a atmosfera do planeta Terra e permitimos a nós, seres vivos, poder surgir mais tarde. Ou seja, nós respiramos o ar porque precisamos do oxigênio que lá está, para fazermos a nossa própria oxidação e obtenção de energia. Precisamos desse oxigênio. As cianobactérias
os parentes dessas cianobactérias que existem nas nascentes termais terão sido os primeiros seres vivos a produzir o oxigênio na Terra. O que não implica que aos 60 graus não temos a produção de quimioautótrofos. Temos as mesmas coisas simultaneamente, mas é uma constante de equilíbrio. Abaixo dos 50 temos uma dominância da fotossíntese, muitas vezes até microalgas, temos diatomáceas, que são também micro-organismos, podemos ter muitas diatomáceas nas zonas férreas, podemos ter novamente cianobactérias e alguns outros protistas que estão dentro do grupo dos eucariotas, mas também se pertencem ao grupo dos micro-organismos. Micro-organismo termófilo é um agrupamento sem valor taxonómico, no sentido lato, que engloba muita gente, de muitas áreas diferentes, mas que fazem com que o ecossistema funcione. Praticamente são seres vivos que estão habituados a viver num meio rico em minerais, com uma grande concentração de dióxido de carbono, de natureza, no caso dos Açores, vulcânica, e que estão habituados a extremos que são extremos para nós, não necessariamente para eles, porque aquilo é o modo de vida deles, e que produzem grande biomassa.